Boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais um bate-papo, nosso papo de segunda aqui no Insta. E hoje a gente vai falar de padrões de crença, a gente vai falar de um monte de coisa legal. Até tem umas anotações aqui, como é que a gente pode descobrir os nossos padrões de crença. Bem-vindos, o povo que tá entrando aí, sejam bem-vindos. Vicky tá aí, boa noite, bem-vinda. Bom, gente, o papo hoje é bom, né? A gente vai descobrir algumas coisas a respeito da gente mesmo. Vou trazer alguns conceitos também dos Abraham, né? Que eles falam algumas coisas que muitas vezes parecem contraditórias. E então vou deixar, né? Vou explicar aqui um pouquinho também os dois conceitos que muitas pessoas me perguntam sobre isso. Fazendo um parênteses aqui, antes de continuar, quando eu falo de Abraham, eu estou falando de Abraham, um grupo de consciências que estão no não físico, né, não tem corpos físicos e são canalizados por Esther Hicks, ok? Você ama, eu amo também. Eu amo também. Há muitos anos que eu lido com o material deles e, claro, de muitos outros mestres também. Mas eu gosto muito do material deles, né? Eu sempre, lá no canal, tem muita coisa deles. Bom, vamos embora. Agora que a Vivi chegou aí, eu vou começar, gente. Boa noite, Vivi, bem-vinda. Vamos lá, né? Como é que eu sei, como é que eu descubro sobre as minhas crenças, né? As crenças resistentes. Aliás, esse é um termo que é até meio batido, né? Um pouquinho batido, assim. Minhas crenças resistentes, né? Que crenças são essas? Que resistências são essas? Por que é importante a gente descobrir? Por que é importante a gente compreender? O que a gente tem dentro do nosso campo psíquico, nosso campo mental, no campo das ideias, o campo dos pensamentos? Quando a gente usa a palavra crença, para mim, pelo menos, parece que fica uma coisa meio pesada, né? Crença, uma coisa, tem que descobrir crença, tem que limpar a crença. Nossa, durante muito tempo eu fiquei nesse lugar que tinha que limpar a crença. Eu falei, nossa, mas tem que limpar o quê? Como é que eu vou descobrir? Uma vez perguntaram para mim, o que você pensa sobre um determinado assunto? Eu falei, não sei, não consigo descobrir o que eu penso sobre um determinado assunto. Eu tinha que olhar para dentro, como é que eu vou saber o que eu penso, monitorar os meus pensamentos, né? Eu abri aqui falando de Abraham, mas eu quero citar um livro, mais do que até Abraham, um livro que eu já li 3 vezes. A última leitura que eu fiz, que nós fizemos, aliás, foi dentro do Clube do Bem-Estar, né, com a galera do clube, que nós lemos no ano passado, A Natureza da Realidade Pessoal, de Seth, que também foi canalizado pela Jane Roberts. Quando eu li o livro de Seth, ele já logo ali nos primeiros capítulos, ele aborda em vários capítulos, ele fala sobre crenças, e logo no início ele já repete algumas vezes, né? Você precisa rever as suas crenças, você precisa descobrir as suas crenças, você precisa... E falar, ela vem Seth de novo, né? A primeira vez que eu li, alguns anos atrás. Ok, preciso descobrir as minhas crenças. E nessa busca, né? Quer dizer, por que é tão importante a gente descobrir, né, o que são as nossas crenças e para onde elas nos levam? Conforme eu fui explorando outros assuntos, outros autores, né, como eu sou com Abraham, certamente, todo esse trabalho de anos acompanhando o trabalho deles, mas eu fui, né, abrindo um pouco mais o leque, cheguei em outros lugares, e quando eu compreendi um conceito bem legal, que as nossas crenças, né, ou seja, o conjunto de pensamentos que a gente tem e que é gigantesco, a gente acha que a gente vai acessar crenças assim, né, achando que eu tenho uma crença aqui, tenho uma crença ali, acha que é só pegar aquele pensamento, eu acredito que é difícil ganhar dinheiro, por exemplo, né, boa noite meninas, bem-vindas, Lili tá aí, Eliane tá aí, bem-vindas, todo mundo que subiu aqui, que eu ainda não vi também, que eu não consegui ver. A gente acha que crença é uma coisinha só, que a gente vai lá e descobre qual é a crença que eu tenho a respeito de relacionamento, e a partir de agora todos os meus relacionamentos serão maravilhosos. Eu vou descobrir quais as crenças que eu tenho a respeito de dinheiro, e aí pronto, beleza, agora eu vou começar a ganhar dinheiro, né? A gente acaba tendo uma ideia um pouquinho distorcida do que é realmente, né, o sistema de crenças, né? É algo assim que a nossa mente humana abrange tudo isso, mas no nosso raciocínio lógico, na nossa percepção, a gente não consegue perceber o tamanho disso. Porque imaginem só,
nós temos os nossos 5 sentidos, né? Cada um, os sentidos físicos, a nossa percepção sensorial. Cada tradução vibracional que os nossos 5 sentidos fazem, quer dizer, cada vibração que os meus olhos traduzem como luz, cada som, né, vibração que os meus ouvidos traduzem, né, como meus ouvidos traduzem como som, quer dizer, cada sensação, cada coisa, cada pensamento que eu captei, não só os 5 sentidos, né, mas o sexto também, a percepção extrasensorial, né, de pensamento. Cada pensamento, cada tradução vibracional dos meus sentidos é um pensamento. E tudo isso, desde o primeiro momento que nós chegamos aqui no planeta, isso fica armazenado. Aliás, não fica só dessa vida aqui, né? De todas as vidas. Algumas pessoas chamam isso de registro acástico, né? Acástico, enfim. Eu chamo de campo mesmo, eu chamo de campo de todas as possibilidades. Só que tudo isso fica registrado. Então, para facilitar as contas e mesmo assim ficar algo gigantesco, eu tenho 58 anos, então imagina quantas experiências, quantas coisas eu já ouvi, quantas coisas eu já vi, quantas conversas eu tive, quantas percepções eu tive, quantos encontros, gente, beira o infinito, não é infinito porque eu tenho, né, a linha de vida, né, desde que eu nasci até agora, mas cada uma dessas percepções, cada uma dessas vibrações está registrada no nosso campo. Então, quando a gente fala de crença, não é algo assim que eu vou ali, vou pescar uma crença e vou mudar aquela crença e a partir dali a minha vida toda muda, né? É algo um pouco diferente, a abordagem é um pouquinho diferente, né? Tanto que o Zé Abraham gosta muito de falar, né? Não persiga os seus pensamentos, né? Conecte com as suas emoções, porque um campo gigantesco de pensamentos e vibrações que a gente mantém dentro do nosso campo psíquico, muitas vezes vai provocar uma única emoção, uma emoção que a gente pode nomear, por exemplo, como raiva. Né? Eu posso estar com raiva de alguma coisa, por exemplo, passei ali na esquina e uma cena, alguma coisa fez com que eu sentisse raiva. Naquele momento, eu não estou sentindo raiva só daquilo que eu estou vendo, eu estou trazendo das profundezas da minha psique todas as outras situações, recentes ou não recentes, aonde eu também senti raiva. A gente aciona tudo, a gente acaba, né, ligando todos esses botõezinhos. Por isso que muitas vezes a gente chama de gatilho, né? Puxa, foi um gatilho. Por que é um gatilho? O que eu trouxe com esse gatilho? Um monte de coisas, um monte de experiências que já estão lá, estão, né, implantadas no nosso campo. Todas acessíveis, mas não todas facilmente acessíveis. Tem coisa que a gente vai não escondendo, não nesse sentido, mas assim, a nossa mente racional, o nosso consciente não usa muito, né? E não é algo que você pensa toda hora, então a mente ela vai como se ela fosse colocando em compartimentos onde fica mais difícil não, mas, né, você não vai acessar com tanta facilidade. Às vezes a gente fica assim, quero me lembrar de alguma coisa, não consigo lembrar. Coisas estão muito fora dos assuntos que você lida no dia a dia, você às vezes tem mais dificuldade de lembrar. E é assim mesmo, isso é normal. Então, quando a gente fala de crenças, né, como é que eu vou acessar as minhas crenças, a gente está falando de um campo enorme, um campo gigante de pensamentos. A gente está falando, inclusive, se eu trouxer para o campo físico, né, do nosso cérebro, nosso corpo físico, a gente está falando de trilhões de células que estão conectadas ali, né, transmitindo impulsos elétricos numa velocidade que nem a nossa própria mente consegue perceber de tão rápida que é. Então é algo que está um pouco além dessa coisa meio rasa que muitas vezes a gente vê. Descubra suas crenças, como eu coloquei, né? Eu coloquei de propósito o título da live aqui, né? Como descobrir as minhas crenças limitantes, né? Porque a coisa não é assim muito simples, mas não é porque ela não é simples que a gente não pode acessar, que a gente não pode trazer esse conhecimento para a nossa vida pessoal e usá-lo a nosso favor. Então, assim, antes de mais nada, né, como descobrir as minhas crenças limitantes? A primeira pergunta antes dessa é:
Eu quero descobrir crenças, pensamentos, padrões de pensamento, porque, bom, pera lá, né? Vamos já partir do segundo grau aqui. Pensamento cria realidade, ok? Pensamento se transforma em coisas. Então, quem tá aqui, vocês estão aqui me acompanhando, quem vai assistir a gravação depois, já tem a ideia, já tem o conhecimento, a percepção, a informação de que cria a própria realidade e cria a partir dos próprios pensamentos, beleza? E que pensamento é igual a crença, né? Um pensamento pensado constantemente se transforma numa crença. Ele cria algumas ligações ali e ele fica sempre ativo, beleza? Então, antes de eu querer descobrir quais são as minhas crenças limitantes, a pergunta que precisa vir antes é: elas me limitam de quê? Né? Elas me limitam em relação a quê? Elas me limitam do quê? Quer dizer, esse limite autoimposto, né? Porque é autoimposto, né? Esse limite autoimposto está atrapalhando em quê? Em que exatamente? Porque eu noto também que virou um padrão, né? A chamariz, né? As palavrinhas meio padrão para, né? Crença limitante. Crença limitante. Me limita de não realizar meu desejo. Então, beleza. O que é que você não está conseguindo trazer para a realização física, que você pode considerar que tem uma crença que limita você de conseguir fazer isso? Então, papel e caneta na mão para anotar, começar a fazer o exercício. Primeiro exercício da noite. O que é que eu realmente quero, né? E que eu tenho a sensação, né? E se eu ainda não realizei, eu tenho a sensação de que há algo em mim que eu não consigo ainda perceber o que é, que impede que eu tenha isso que eu quero ter, ser, fazer ou ter, né? Então, a primeira coisa é você apurar um pouquinho o que você realmente quer, né? Porque senão a gente fica girando em círculos. Por exemplo, uma pessoa pode dizer: ai, Adri, eu quero dinheiro. Tá bom, mas isso é muito vasto, isso é muito aberto. Você quer dinheiro? Ok, do que é dinheiro? Tá bom, toma, eu te dou 10 reais, é dinheiro, ganhou dinheiro, pronto, ganhou, eu te dou. Manda aí, manda o Pix que eu mando 10 reais, né? Então tem que ir um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais. O que eu realmente quero? Muita gente mesmo tem muita dificuldade em responder essa pergunta para mim. Uma galerinha que já subiu aqui, que já conversou comigo, ou que conversa comigo com frequência, eu sempre faço essa pergunta, né, Ju? A Ju entrou aí, né? A Ju sabe muito bem. O que você realmente quer? Eu ouço muitas histórias, e tá tudo bem, essa é a minha profissão mesmo, ouvir histórias, boas histórias, né? Uma vez me perguntaram: o que você gosta de fazer? Eu falei: eu gosto de ouvir boas histórias, né? Aí virei psicanalista para ouvir história de todo mundo, né? Eu sempre gostei de uma boa história. Então, a gente conta as nossas histórias e muitas vezes a gente fica ali se debatendo na história, repetindo a mesma história. A gente percebe que aquilo muitas vezes é um padrão, às vezes a gente não percebe, mas a gente vai lá e conta a mesma história e fala de novo. Aí, né, tô de novo, virou o mês, tô de novo com essa questão aqui, não mudou, parece que não entrou o dinheiro que eu queria que entrar, ou não chegou a prosperidade que eu queria que chegasse. E ó, prosperidade é outra palavra também bem ampla, né? Abundância e prosperidade, né? Também, aquela coisa bem ampla, né? Vamos aterrar, vamos chegar aqui para, né, o que você realmente quer. Então, o legal é você começar a perceber, colocar no papel o que você quer. E começa a perceber isso. Coisas que não estão chegando, coisas que estão se repetindo, histórias que você está contando, sempre a mesma história, sempre a mesma história, sempre a mesma história. Então, coloca no papel. Gente, tem aí o caderninho da consciência, como eu costumo dizer, né? Pega o seu caderninho e coloca. Se você colocou eu quero ter mais dinheiro, que é uma coisa bem comum, inclusive, não tem nada ruim aqui, mas é uma coisa bem comum, tem muita gente dando esse tipo de resposta. Eu quero ter mais dinheiro. Abre um pouquinho mais. Eu quero ter mais dinheiro para fazer o quê? O que eu quero fazer? O que eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero ter? Que eu coloco ali o dinheiro como o carro-chefe para isso, né? Porque a gente vai lá na frente, depois nós vamos voltar. Vai ser um bate e volta, né? Nós vamos chegar aqui ao ponto de perguntar: tá bom, eu quero isso aqui, eu quero
poder estudar, por exemplo, chequei, andei um passo aqui. Eu quero dinheiro, quero dinheiro. Por que você quer dinheiro? Ah, porque eu quero estudar. Então, dando um exemplo aqui. Ou eu quero comprar minha casa. Pronto, quero comprar minha casa. Aí eu pergunto, a gente volta. Por que você quer comprar sua casa? Por que você tem vontade de comprar sua casa? Ah, porque eu não quero mais viver pagando aluguel. Você bateu numa crença resistente sem perceber. O que é isso? Eu não quero mais viver de aluguel. Toda vez que eu coloco um porquê, eu tô colocando uma justificativa no meu desejo e uma justificativa que mostra para mim, ou que evidencia a ausência daquilo que eu quero, eu bati numa resistência. Então, assim, eu não quero mais pagar aluguel. Onde está a crença aí, né? Eu não quero mais pagar aluguel. Onde está a crença? Eu não queria ficar falando direto assim, eu queria que vocês começassem a perceber os mecanismos, mas vamos lá. Eu não quero mais pagar aluguel. Então, a crença por baixo disso eu não consigo comprar uma casa, por isso eu pago aluguel. Olha só, a volta que a nossa mente dá, tá tudo entranhadinho, tudo emaranhado. Primeira pergunta que eu faço, eu quero mais dinheiro. Por que você quer mais dinheiro? Porque eu quero comprar uma casa. Por que você quer comprar uma casa? Porque eu não quero mais pagar aluguel. E se eu perguntar, né, por que você não quer mais pagar aluguel? Você vai aprofundando ainda mais. Mas o que está por baixo disso? O que está por baixo disso? Não quero mais pagar aluguel. Por que você não quer mais pagar aluguel? Ah, porque eu não quero mais gastar dinheiro. Por que você não quer gastar dinheiro? Porque eu tenho pouco dinheiro. Porque eu não tenho o suficiente, porque eu ganho pouco. A gente vai encontrando, toda vez que eu falo um porquê, eu vou encontrando outra crença e outra crença. Por isso que quando eu comecei agora, uns minutinhos atrás, eu falei, não é uma crença, não é um pensamento, a gente tem um conjunto de pensamentos, tanto que eu gosto muito de falar padrão de crenças, é um padrão, porque uma coisa vai concatenando na outra, vai alinhando com a outra, vai alinhando com a outra. E se eu falo, eu quero dinheiro porque eu quero uma casa. Por que você quer uma casa? Porque eu não quero mais pagar aluguel. Por que você não quer pagar aluguel? Porque eu gasto muito dinheiro com aluguel, né? Já é outra crença, gasto muito dinheiro com aluguel. Eu fico sem dinheiro, então, porque eu não tenho dinheiro para comprar a casa, então, porque eu quero, né, ter liberdade, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. A gente vai colocando os porquês. Eu quero ter mais liberdade, eu associo liberdade a dinheiro. Então, a crença eu não tenho liberdade, eu não me sinto livre. Por que eu não tenho liberdade? Porque eu não tenho dinheiro. Então, a gente fica se enroscando ali. É quase como uma areia movediça que você vai, só que assim, vai se afundando cada vez mais. Só que assim, a gente não faz esse tipo de análise, como eu fiz aqui agora, né? Uma linha de raciocínio. A gente não faz isso no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, nossa mente está ali funcionando, né? Numa frequência, ali numa determinada frequência, dando atenção às demandas que nós mesmos estamos criando, jogando para o mundo físico, né? Projetando o tempo todo. A gente se distrai com o filme, que a gente mesmo, né, cria o roteiro, manifesta o filme, a gente mesmo se distrai com o filme e a gente não presta atenção nessa maquinação toda que tem na nossa mente, todas essas linhas de pensamento, todas esse emaranhamento que tá lá, tá dentro do nosso campo, só que a gente não percebe. E a gente acaba girando em círculos, e a situação se repete, mês a mês. Porque eu tenho lá dentro vários pensamentos que resistem, ou seja, que não são permissores de eu atrair aquilo que eu quero. Eu quero minha casa, ponto. Não só o Seth, Bashar também, né, a Abraham, mas enfim, eu citei o Seth aqui no livro Natureza da Realidade Pessoal, ele fala muito dessa forma. Se você desenvolver o pensamento e não tiver nenhuma ideia contrária,
nenhum pensamento contrário, ou seja, resistente, dentro do seu campo, aquilo que você deseja muito, 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 muito rapidamente, até porque não é uma questão de linha de tempo, mas é uma questão de alinhar-se, né? Ou seja, acreditar naquilo, né? E concordar com aquela ideia, identificar-se com aquela ideia, não é uma questão de tempo. Muito rapidamente as coisas que você deseja, e se você não tivesse nenhuma resistência, viriam para a manifestação física, porque está em foco, né? Aquele foco definido, aquele foco alinhado, aquilo vem. É acúmulo de energia, a gente acumulou energia ali, aquilo vem. Então, se eu pegar lá a questão da casa, né? Ok, eu quero dinheiro, porque eu quero comprar uma casa, eu quero minha casa. Se eu ficasse só com a minha atenção, se eu elevasse a minha atenção apenas na realização, se eu tivesse ali, né, o frame, a imagem, e ficasse naquilo, e me sentisse totalmente realizada dentro daquele desejo, dentro daquela imagem, nenhum pensamento de não tenho dinheiro para comprar, é muito caro, não vou conseguir financiamento, não aguento mais pagar aluguel, eu não tenho dinheiro suficiente, não sei, é difícil comprar uma casa, os imóveis estão muito caros, o preço subiu muito. Nenhum desses pensamentos, nenhum. Se nenhum estivesse dentro do meu campo, eu identifiquei aquilo que eu, né, quero, minha casa, e muito pouco tempo aquilo chegaria para mim como realização. A gente está cansado de ver isso acontecer na nossa vida. Pensou em alguma coisa que você não tem muita resistência? Pensou num sorvetinho, num chocolatinho, que você não tem muita resistência para aquilo? Daqui a pouco alguém chega com chocolate, chega com sorvete. É a mesma coisa. Ai, Adri, como assim? Manifestar um chocolate é como manifestar uma casa? É. Só que para casa eu tenho aquele monte de pensamentos que eu venho acumulando desde quando eu era pequena, desde quando eu era criança. Tudo aquilo que os meus 5 sentidos traduziram, ouviram, perceberam, sentiram, juntou, analisou, colou, juntou, virou uma crença. Pronto, não tenho. Todas as histórias que eu vi, tá tudo dentro do nosso campo. Todas as histórias que eu ouvi, a forma como os meus antepassados, né? Não precisa ser antepassados de longa data. Meus pais, meus tios, meus avós, bisavós, a forma como os meus antepassados conseguiram conquistar as coisas, tudo isso tá gravado lá dentro. Tudo isso faz parte desse grande padrão. Então, cada vez que eu vou fazer um movimento adiante, né, daquilo que eu quero, que eu digo querer, que eu digo desejar, eu trago toda essa bagagem. Não tem como a gente catar cada um, gente, agulhinhas num palheiro gigantesco, da gente ficar catando ali. Então, uma coisa que eu gosto sempre de dar uma dica, né, para as pessoas, é assim, não se preocupe muito com as suas crenças resistentes. É fácil de você descobrir quais elas são, no sentido de juntar tudo mais ou menos ali num pacotão, sem que você precise ficar buscando ali, cavucando, né? Eu sempre brinco nas lives lá do Clube do Bem-Estar. Não precisa cavucar, tá tudo bem bonito. O jardim tá muito bonito, os defuntinhos estão tudo enterradinho lá. Né? Mas a energia tá subindo. Então, não precisa cavucar, a energia sobe, ela passa. Não precisa cavucar, não precisa estragar o jardinzinho. Mas começa a perceber, né? O que você realmente quer, que você sente que tem algo algo ali, parece que tem uma força interna que vai contra aquilo que você quer. O que tem nessa força interna não interessa por enquanto. Talvez não vai nem interessar nunca. Mas mais importante é não querer descobrir a crença limitante. Mais importante é saber o que eu quero para ter a sensação de que algo está me limitando. Então, enquanto eu vou ler os comentários aqui, se alguém quiser participar falando comigo, falando aqui no chat, né? Não vou já aqui para dentro, mas quiser colocar alguma coisa, até porque eu posso usar como exemplo. Eu quero tal coisa, tá? Porque eu tendo um exemplo real de vocês, fica até mais fácil para mim. Deixa eu ver aqui que teve um povo que entrou fazendo pergunta. Gente, a coisa que mais amo na vida é pergunta. A Vitória colocou: o que você acha de especificar um valor? Um valor para dinheiro?
Vitória, eu acho que vai muito de cada um, né? Eu gosto de especificar valor, mas eu não fico presa nisso. Então, eu gosto de colocar, por exemplo, que a minha renda sempre aumenta. Eu faço, no meu caso, como eu tenho várias entradas, né? Não é um salário, não é um CLT, por exemplo, ou uma aposentadoria ou algo assim, é sempre um valor variado, entra de várias fontes. Então, eu gosto sempre de olhar a minha média dos últimos 6 meses. E aí, eu gosto sempre de ver um pequeno crescimento. Eu falo que eu nem me lanço assim, em grandes quantias de crescimento. Eu gosto de ir crescendo de uma forma mais sustentada. Não, dá um grande salto, né? Legal. E depois eu tenho que, né, segurar a onda, porque de repente aquele movimento vai ser um pouco menor no outro mês. Então, eu não gosto muito. Eu gosto de ir, né, crescendo. Então, eu sempre tenho para mim, minha renda sempre cresce mês a mês, a minha média cresce mês a mês, cresce 1%, 10%, 5%, enfim. Eu sempre gosto de colocar um crescimento assim em porcentagem. Não me sinto muito confortável em colocar assim, especificar, eu quero, sei lá, 200 milhões, pá! Porque é um valor fixo, é uma coisa fixa. Até um dia eu estava conversando isso com uma pessoa que firmou lá na quantidade de milhões. Aí eu falei, ok, mesmo que você receba um valor exato, né, sei lá, vamos brincar aqui, 50 milhões, recebeu 50 milhões, é muito pouco provável, prêmio de loteria, né, vamos lá nos famosos prêmios de loteria, é muito pouco provável que você vai receber 50 milhões, 50.000.000.000, pá, os 50 milhões, né? E mesmo que você receba, naquele momento, já a primeira coisa que você vai fazer já vai ser gastar um pouco, né? Tipo assim, já não vai ser 50, vai ser 49 alguma coisa. E a outra parte você vai colocar lá no rendimento, lá para render, já vai passar. Então, assim, essa coisa de fixar um valor, né, para mim é uma coisa que parece que eu tô segurando um pouco. Vida é movimento, né, o dinheiro é fluxo. Então assim, ok, né, pode colocar, eu acho que vai muito de cada um, mas é só às vezes ficar um pouquinho atento ao que é que eu tô especificando. Eu tô jogando um valor que tá muito distante da realidade que eu tenho hoje. Isso é um grande mecanismo de defesa da nossa mente. Por exemplo, olha aí, uma crença bem limitante. Eu quero mais dinheiro, quero mais dinheiro, quero mais dinheiro. E eu tô aqui zerado, tô endividado, né? E pode sim, você pode desejar o tanto que você quiser. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum você desejar os milhões que você quer desejar. Mas eu tô aqui, né? Bem aqui para trás na reguinha, né? Tô na parte vermelha da régua, endividado, sem renda nenhuma, sem nada. Eu tô aqui e eu pego e jogo um valor que tá bem distante, muito distante da onde eu tô. A nossa própria mente, às vezes, até para, né, meio que para deixar, para suavizar um pouquinho o lugar resistente onde eu estou, me joga numa ilusão de um valor bem alto, e quanto mais eu tô numa polaridade, mais eu consigo esticar pro lado oposto, me joga lá do outro lado e fala, 200 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Gente, é um valor que, assim, a sua vida vai ser muito diferente do que ela é hoje. É um salto muito grande, há uma distância vibracional interessante aí, porque se você está num lugar onde você está, por exemplo, em débitos, endividado ou inadimplente, muitas vezes, né, ali com suas dívidas, inadimplente, ou não tem uma receita, ou ganha pouco, tá? Quer dizer, você tá naquele momento num padrão de pensamentos para poder manifestar o que você tá manifestando, e ter a posse de 200 milhões, por exemplo, o seu mindset deveria ser completamente diferente, né? E aí a pessoa fica iludida, porque quando pensa nos 200 milhões, claro que dá um alívio, né? Mas olha, com 200 milhões, que delícia. Claro que deu um alívio, ótimo. Mas mudou o mindset?
para ser a pessoa que consegue trazer para a manifestação 200 milhões, não mudou, não fez o processo de mudança, não reconheceu aonde está, não fez as pazes com o lugar onde você está, que é onde a gente vai chegar na nossa conversa hoje, não fez as pazes com o lugar onde está, não, né, lançou o olhar para onde quer, não fez um caminho ali, né, não precisa necessariamente fazer um caminho já pensando fisicamente, né? Mas um caminho mental, tipo, tá, eu quero 200 milhões, daqui quanto tempo eu quero esses 200? Ai, Adri, agora, amanhã na Mega Sena. Ok, é possível, mas você tem um mindset que combina com alguém que vai ganhar quarta-feira agora, nos 200 milhões da Mega Sena, nem sei se está 200 milhões da Mega Sena, que vai ganhar agora o prêmio, né, que vai ter, um próximo prêmio acumulado. Entendem? A nossa mente às vezes nos leva para alguns lugares onde a gente fica ali, sabe aquela velha imagem, né? A cenourinha ali na frente, o cavalinho correndo atrás da cenoura, nunca vai alcançar. E fica só naquela ilusão. Então, poxa, mas eu não posso manifestar os meus 200 milhões, Adri? Claro que pode. Primeiro que não precisa vir só da loteria, pode vir de inúmeros outros lugares. É uma gigantesca resistência falar que o dinheiro, esses montantes maiores só podem vir da loteria ou agora do mercado digital, né? Mercado digital, a nova loteria, né? Então, assim, especificar um valor, ok, pode especificar, mas percebe o que você está fazendo? Por que esse impulso de especificar esse valor? Ele está muito longe do lugar onde você está. Imagina se você, ao invés de especificar algo que está muito longe de você, você colocar algo que está mais perto de você, tipo R$1.000 a mais, 5.000 a mais, 10.000 a mais por mês, por semana, sei lá, alguma coisa assim que está mais próxima, e você sentir seu movimento, como aquela historinha assim, ai, pensei num chocolate e meu namorado me trouxe um chocolate. Puxa, pensei num aumento de R$500 e eu recebi meu aumento de R$500. Puxa, que legal, se eu recebi 500, eu posso receber 5.000. Sim, posso. Ou seja, eu vou construindo um novo pensamento, eu vou construindo a minha nova crença. E aquela crença que falava lá dentro, ecoava lá dentro, ganhar dinheiro é difícil, eu ganho pouco, ela vai sendo substituída pela nova. Então, eu vou caminhando, eu vou crescendo. Daqui a pouco eu dou saltos e quando eu vejo, eu tenho um patrimônio de 400 milhões, nem de 200 milhões. Eu lembro, eu já cheguei a citar aqui, né, alguns anos atrás, eu recebi um salário, né, enfim, compatível, né, com o lugar onde trabalhava, com a função, ok, tudo certo, mas era um salário que hoje, pra mim, eu olho pra trás e falo, nossa, naquela época eu falava, ai, nossa, se eu ganhasse, né, tanto, ia ser maravilhoso, né, hoje eu ganho quase 3 vezes mais do que aquilo que eu pensava em ganhar, mas quando eu passei por aquele marco que eu falava, eu falei, uau, e agora? Agora um pouco mais, e agora? Agora um pouco mais, agora um pouco mais. Então isso me mantém sempre em movimento, eu não tô parada, não tô estagnada, não tô ali achando que nada tá acontecendo comigo, eu não tô vivendo numa frustração. Então assim, ok, é claro que eu tenho os meus alvos longos, meus alvos são a longo prazo. Então eu tenho uma visão a longo prazo, daqui 10 anos, 15 anos, mas eu tenho uma visão há 5 anos, tenho uma visão de 3 anos, tenho uma visão agora para setembro. Tá? Então, assim, é legal ter uma visão um pouco mais ampliada e não ficar só naquele valor, principalmente se for um valor grandão, né? E se eu tô muito longe dele. Tá? É legal mexer um pouquinho mais. Gente, a gente é movimento, né? Se a gente coloca aquele valorzão lá e passa a vida inteira sonhando com aquele valorzão lá, e pior, né? A única coisa que a nossa mente às vezes consegue conceber é loteria ou mercado digital. E aí fala, mas no mercado digital vou fazer o quê? Vou vender o quê? Vou dar curso do quê? Não sabe nem o que vai fazer. E aí acaba ficando preso na própria armadilha, tá? Acaba criando uma própria armadilha para si, beleza? Bora seguir. Ju, teve uma live... Como é que é? Deixa eu subir aqui. Teve uma live sua maravilhosa sobre o dinheiro. E nesse dia eu me perguntei, qual o peso de permanecer na falta? E qual o peso de ser rica? Foi batata, ou melhor, descasquei a cebola. Ai, legal. Então, isso é análise, né?
Aí a Ju continua, peso na verdade revela o prazer e a dor de permanecer no mesmo lugar e o medo do novo. Aí pude trazer uma luz para esse assunto. Muito legal, Ju, muito legal. Esses questionamentos são maravilhosos, a vibração muda na hora, só de estar ciente da crença é libertador. Muito legal, muito legal. Que mais? Vitória, esses dias eu me peguei com um pensamento de que eu não sei me alinhar com o meu desejo, por isso não manifestei. Exatamente isso. A gente não sabe e a gente vai aprendendo, a gente vai alinhando, a gente vai buscando um pensamento melhor, eu vou buscando um pensamento melhor, eu vou buscando um pensamento melhor. Às vezes, assim, apesar da nossa live é como descobrir a minha crença resistente, eu não preciso muitas vezes descobrir, porque o emaranhado é tão grande, tudo que eu penso, a gente tá no assunto dinheiro, mas serve para saúde, para relacionamento, para tudo, para qualquer coisa, né? Mas tudo que eu penso a respeito de dinheiro, ele é uma combinação de tudo que eu ouvi, vi, captei, ponderei, cheguei a conclusões e, né, fulanos e beltranos que pensavam assim, e daí depois eu comecei a contestar, eu quero pensar diferente, eu não vou pensar igual a todo mundo, eu quero criar o meu pensamento, é assim que eu quero. Para ter, eu quero ter o que eu preciso ser para ter o que eu quero ter, né, porque eu tenho que emanar para poder receber. Então, é o ser, é o sentir. O que eu preciso sentir? Para eu sentir isso, eu tenho que pensar. Né? Então, se eu tenho que pensar, eu tenho que mudar meu pensamento. Novo pensamento precisa ser pensado. Então, assim, é uma coisa muito maluca se a gente ficar tentando controlar cada passo do processo, né? Então, sim, a gente vai se descobrindo, a gente vai se alinhando. Boa noite, Sol. A Ju continua, tem um exemplo perfeito. Conversando com uma amiga sobre outra amiga, comentei que o comportamento dela era porque ela se sentia em dívida com os filhos, ou sentia-se em falta com os filhos. Aí caiu a ficha, né? Caiu a ficha. A Vitória colocou, vixe, eu queria 10 mil, mas senti que está distante da minha realidade de agora, 10 mil por mês. Então, Vitória, se você acha que 10 mil está distante, mas assim, mantenha os 10 mil. Coloque ali no papelzinho, sabe? Tipo assim, tá bom, um longo prazo, eu me dou um prazo para isso. E não é um prazo porque o universo precisa de prazo para te dar os 10 mil por mês, tá? Não é isso, não. É um prazo para que você comece a caminhar no sentido de se identificar com a ideia, se identificar como uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês. Por quê? Tem muita coisinha envolvida aí. Por exemplo, para eu ganhar 10 mil reais por mês, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, mas eu não sei fazer nada, eu não estudei, não tenho profissão, ou eu tenho, mas a minha profissão não sei como ganhar dinheiro com ela. Tudo isso é crença limitante. Tudo isso são pensamentos que limitam a abertura da materialização, da realização daquilo. Se eu falo assim, eu trabalhei com artesanato, com arte durante muito tempo, né? Tem uma vida longa aí, né? Nos pincéis e nas agulhas. Então, tem esse pensamento recorrente de que artesanato não dá dinheiro. Eu falei, que interessante, né? Porque eu vejo tanta gente que faz manualidades, né? Que faz coisas manuais e ganham dinheiro, ganham uma quantia grande de dinheiro. Então, eu sempre fui meio contestadora com essas ideias. Então, quando eu via, eu dava muita aula, né? Eu fiz muito projeto e tal, trabalhei muito tempo com isso. Então, quando eu via pessoas, às vezes, vindo com essa ideia, artesanato não dá dinheiro. Eu falei, jura? Eu sempre gostava de ser um pouco rebelde. Jura? Eu ganho tanto dinheiro com artesanato. Aliás, olha, ganho muito dinheiro com artesanato. A pessoa ficava olhando pra mim como se eu fosse uma louca, assim, né? Cadê sua Mercedes, sua Ferrari, que não tá estacionada na porta, né? Aí eu ainda brincava, gente, vamos quebrar isso. Aí a pessoa, é verdade, é verdade. Só dava uma risadinha amarelinha, mas lá dentro o pensamento não mudava. E ele é um pensamento que se perpetua. E aí eu lembro que uma vez eu estava naquela feira, gente, esqueci o nome da feira, antigamente ela chamava bricolagem. Como é que é o nome da feira de artesanato? Que o pessoal aí sabe qual é.
aquela feira gigantesca que tem em São Paulo, esqueci o nome, Mega Artesanal. Aí um dia eu estava com umas amigas, né, na Mega Artesanal, aí eu olhei para aquele mundo, né, aquela feira é um gigante, né, eu falei, olha que legal, né, tem muita gente ganhando dinheiro com artesanato. Aí os caras me olhando, eu falei, olha aqui, olha o exemplo, a gente tem a tendência a ver manifestado aquilo que a gente pensa, tendência não, né, a gente vê manifestado aquilo que a gente pensa. Então, se você tem o pensamento recorrente que artesanato não dá dinheiro, primeiro você não vai ganhar dinheiro nunca fazendo artesanato ou manualidades, e né, vai ganhar pouco, né, porque o pensamento é esse, e segundo que vai ter ao seu redor pessoas que pensam igual. Como eu comecei a sair fora do pensamento naquela época, eu falei, olha aqui quando tanta gente ganhando dinheiro com artesanato aqui, a indústria do artesanato é uma das mais prósperas do país, a indústria dos pets, a indústria da beleza, a indústria né, do fitness, né, da vida saudável, são indústrias que geram bilhões, né, todos os anos. Falei, como assim, né? E a gente começou a mudar um pouquinho o olhar, ou seja, eu fui mudando o meu mindset, fui mudando a minha forma de olhar, tanto que eu acabei pouco tempo depois, bem pouco tempo depois, aliás, eu já estava entrando no mercado da joalheria, né? E aí eu acabei indo para o mercado de luxo, onde eu tinha clientes, assim, né? Que pagavam qualquer coisa que eu pedisse por uma joia, né? Então, de começar a pensar diferente, eu acabei indo para um outro patamar, que é artesanato, né? Porque a joalheria artesanal, eu fazia as joias, sentava na bancada, fazia as minhas joinhas aqui, inclusive foi eu que fiz, os anéis. Era manualidade como qualquer outra, só que eu estava em outro universo, estava em outro lugar, né? E a galera que, né, acreditava que artesanato não ganhava dinheiro continuou no mesmo lugar. Eu acabei indo para outro lugar. E eu comecei a perceber, né, olha que interessante, como é que a vida vai trazendo pra gente aquilo que a gente acredita. E aí eu comecei a ver a importância da gente mudar nossos padrões de pensamento, mudar as nossas crenças. Eu tive que ir lá atrás cavucar para saber por que eu achava que artesanato não dava dinheiro, por que eu achava que não ganhava dinheiro com artesanato. Não precisei, eu só fui substituindo o pensamento por um pensamento novo, né? Porque como é que eu via que eu acreditava que eu tinha essa crença, né? Como é que eu via que eu acreditava que artesanato não dava dinheiro? Porque eu fazia e não ganhava dinheiro. Então a própria vida mostrava para mim a minha crença limitante. Então era bem interessante. Deixa eu seguir aqui. A Ju colocou aí a ficha, né? A ficha caiu, né? Do que ela estava colocando aqui. Eu fiquei muito tempo nesse sentia em dívida com as minhas filhas por permanecer por muito tempo em dívida, né? E me perguntei, será que ainda me sinto em falta com elas? Olha que interessante que eu falei, foi legal, Ju, o teu exemplo, que eu falei agora há pouco. Dentro do nosso campo mental é um emaranhado de coisas, de pensamentos, né, que a gente não tem como pontuar uma coisa com a outra. O fato, por exemplo, de se sentir em dívida com as filhas, com os filhos, muitas pessoas se sentem em dívida moral, dívida emocional, com seus pais, por exemplo. E muitas dessas pessoas, dependendo do que elas têm ali dentro do seu campo, com a mistura de pensamentos que elas têm dentro do campo, o fato de se sentir endividado, por exemplo, com os seus pais, acaba projetando dívidas na vida material. Porque a sensação é essa, eu estou em dívida. Ai, Adri, mas eu estou falando dos pais, estou falando da minha profissão. Sim, isso influencia, inclusive, até as escolhas que você faz, até escolhas profissionais, escolhas financeiras, para que você manifeste a sensação de estar em dívida. Mas é uma dívida emocional com os meus pais, não importa, emoção é emoção. Emoção é emoção. Então é bem legal, Ju, o exemplo que você trouxe. Eu trouxe uma vez um exemplo numa live, acho que foi até aqui no Insta mesmo, que eu falei
a pessoa que tá em casa e como é que eu falei? No trabalho vai lá e começa me sinto desvalorizado aqui no trabalho. Acho que as pessoas aqui não dão chance para mim. Ninguém me dá valor aqui, eu me sinto desvalorizado aqui. De repente o meu colega foi promovido e eu não. Me senti traído aqui, né? Me senti traído pela empresa, pelo meu chefe, porque ninguém me dá valor, ninguém me valoriza aqui. E fica, né, nessa nuvem de pensamentos. A gente já trouxe coisas aí, né, lá, inclusive das catacumbas do passado, juntou e ficou ali cultivando aquele meio de cultura ali de pensamentos. E eu falei, acontece algo, por exemplo, de, né, algum tempo depois, vai lá e acaba, o marido acaba traindo, né, e ela fala, tem uma coisa a ver com a outra? Imagina, eu tava me sentindo traída aqui no meu trabalho, porque não fui valorizada no trabalho, mas o autodesvalor, né, tá aqui, nós somos uma coisa só, o autodesvalor, aquilo emanou, né, se expandiu ali a partir de você, foi atingir aonde? O casamento, o marido também, né, sei lá, não valorizou e acabou traindo. Então, assim, nós não somos compartimentados, né? O que eu tenho de sensações e pensamentos a respeito de um assunto impacta todos os outros assuntos. Então, por isso que eu, de novo, né? Tô sendo repetitiva aqui. A gente querer descobrir quais as minhas crenças limitantes sobre dinheiro, nem tudo é sobre dinheiro. É bem interessante, só como exemplo, né? No meu programa de mentoria, a gente tem um protocolo de afirmações, declaração, né? Enfim, que é individual, né, feito para a pessoa, né, a partir das demandas que a pessoa traz, a gente cria esse protocolo, que é o eixo central da mentoria, de afirmações, declarações, que a gente vai trabalhando nele ao longo dos 4 meses. E é muito interessante, porque às vezes a pessoa vem com um assunto, por exemplo, vem com um assunto relacionamento, né, ou a maioria vem com o assunto dinheiro, aqui, vamos fazer um protocolo voltado para finança, dinheiro, prosperidade, trabalho. Conforme vai seguindo, passou os primeiros dias, primeira semana, segunda semana, que começam a vir as devolutivas, começam a chegar, aquilo começa a espalhar para todas as áreas da vida. Aí, quando a gente tá lá, às vezes, numa conversa, numa sessão, conversando, tipo assim, nossa, meu protocolo é sobre dinheiro, mas a gente falou de dinheiro, mas a gente falou de saúde, a gente falou de relacionamento, a gente falou de um monte de coisa, mas a gente nem chegou perto. Sim, porque você, às vezes lá, né, em relação a dinheiro, você tocou, por exemplo, eu me sinto valorizado aqui no meu... Quero me sentir valorizado no meu trabalho, por exemplo, que seja uma das afirmações. Só que aonde é que você não se sente valorizado? Por que você está projetando, né, esse valor que você quer ter no seu trabalho? Porque dentro de você tem a sensação de não valor, de não merecimento. De onde ela veio? Onde surgiu? Tá lá, em algum lugar ela surgiu. E aquilo tudo vem à tona. Porque nós não somos compartimentados. Tanto que eu falo para quem entra no programa, pode escolher qualquer uma das áreas, dos 3 pilares aí, mas pode ter certeza que a hora que mexer em um, subir em um, vai subir em todas as áreas, né? Nós não somos compartimentados, né? Então, um assunto influencia outro, um pensamento, uma crença influencia outra, e a gente vai trazendo tudo isso, né, à tona e vai percebendo na nossa realidade o que que tá nos prendendo. Sol não entendeu? Não entendeu o quê? Só põe aí pra mim, por favor, porque eu já falei tanta coisa que eu não lembro o que eu falei. Ju, sentir uma dívida ou falta com alguém, falta é falta. Isso, não importa o assunto, a área. Exatamente. Rafael, spoiler para todos. Bolsa de valores paga mais que loteria. Conheço bem. Muito bom, Rafael, muito bom. Quem quiser saber mais, é só estudar um pouquinho. Rafael colocou, né? Isso que eu estou abordando é aquela parábola de Jesus sobre nascer de novo. Muito bom. Kessia, boa noite, Adri. Quando mesmo assim, colocando um valor coerente, não flui? O que você chama de coerente, Kessia? O que você chama de coerente? Um valor coerente. Valor coerente é o valor... Não sei se é isso, tá? Mas eu vou até deixar subir os para ver se você fala aqui.
Valor coerente é o valor que todo mundo cobra? Tipo assim, aqui na minha cidade o pessoal cobra mais ou menos tanto por uma sessão de análise, ou uma sessão de barras, enfim. Eu já ouvi muito isso, né? Aqui assim, aqui não posso colocar um valor maior porque as pessoas não pagam. Baita crença, né? Olha que crença resistente aí, olha que resistência. Eu não me permito colocar, eu valorizo o meu trabalho, eu me valorizo, verdade que eu me valorizo? Olha que interessante. Olha lá, boa, Kessia, muito bom. Vamos dar um gancho aqui. Eu fiz aqui, me formei nessa técnica, quero começar a trabalhar com Theta Healing, barras de Axis, ou fiz um curso de bolo, quero começar a vender bolo, né? E aí eu chego e falo assim, aqui na minha cidade eu não posso vender ou cobrar mais do que isso, porque as pessoas não vão pagar. Será que as pessoas não vão pagar? Ou sou eu que não estou me identificando com uma pessoa de valor, ou seja, eu não estou valorizando nem o meu trabalho, nem o meu empenho naquele trabalho, e aí eu projeto isso para fora e falo, olha, as pessoas que não vão pagar, será que as pessoas que não vão pagar, ou eu que não estou colocando para fora o meu real valor, eu que não estou acreditando no meu valor? Porque preço não tem nada a ver com valor, né? Preço é uma coisa, valor é outra. Então, Kessia, me responde aí. O que é valor coerente? Valor coerente com aquilo que você acredita? Ou valor coerente, né? Igual todo mundo tá fazendo? Que aí fica na comunidade. Juliana, vou copiar você. Copia sim, Ju. Escolhe uma vida fácil. Rafael, por vezes a própria ideia de que temos uma crença limitante é uma crença limitante. Ai, gente, eu falava isso tanto para um amigo. Ele falava, eu tenho crenças que me limitam, eu tenho crenças que me limitam. Eu falei, cara, a crença que você tem, uma crença que te limita, é maior do que todas as outras crenças. Foi muito divertido. Obrigada, Sol. Obrigada. Você, aqui, né? Os Abraham não falam para pensarmos grande? Sim, nem só os Abraham. Você pode fazer ou ter o que você desejar. O que você desejar. Desejar. Mas vou dar um exemplo. Eu moro aqui em São Paulo. Eu moro aqui em Poços de Caldas. E eu vou até Curitiba de carro. Quantas horas dá? Sei lá, daqui a São Paulo dá umas 2h30, quase 3 horas, até Curitiba, vamos chutar, mas não sei, vou chutar aqui que dá 9 horas de carro, certo? Então assim, eu tô aqui e eu quero ir pra Curitiba. Curitiba é os meus 500 milhões, beleza? Só que eu tô aqui. E aí, eu vou ter que sair daqui, fazer uma mala, e arrumar, né, colocar tudo dentro do carro, e abastecer o carro, e traçar a rota, e ver onde eu vou parar, se eu vou dormir, se eu não vou dormir, se eu vou fazer, se eu não vou fazer, quanto tempo eu vou levar, se eu vou sozinha, se vai alguém dirigindo comigo, se o carro não vai vencer o óleo, se os pneus estão bons, se a suspensão tá boa, se os documentos estão em ordem. Tem uma série de coisas ali, né? Mas eu quero ir para Curitiba. Só que assim, tem uma série de pontinhos, né? Eu vou sair daqui de Poços de Caldas, eu vou primeiro em Águas da Prata, São João da Boa Vista, aí vou chegar em Campinas eu vou chegar em São Paulo, aí São Paulo eu vou descer até Registro, de Registro eu vou chegar nada, ou seja, até eu chegar lá em Curitiba. Então, eu não vou perder de vista o meu ponto final lá em Curitiba, certo? Mas eu tenho uma jornada até chegar lá. Ok, vamos chegar a um momento de evolução mental, espiritual, que eu vou pensar e vou me materializar lá em Curitiba? Sim, muitos avatares já fazem isso. Alguns, né? Não tantos assim. Já fazem isso. Beleza. Cheguei nesse ponto de evolução? Ainda não. Então, eu tô vivendo aqui na terceira dimensão. Então, eu tenho um caminho a trilhar. Eu tenho um caminho por onde esse dinheiro vai chegar. Os Abraham mesmo, uma vez eu estava assistindo um seminário, e um cara chegou e perguntou para eles, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. A primeira pergunta que eles fizeram pro cara foi a seguinte, você já tem algum lugar por onde esse dinheiro possa vir? Eu fiquei assim, chocada. Primeira pergunta que eles fizeram para ele.
Eles não falaram para ele, pensa, imagine, sinta. Não, eles perguntaram, você já tem algum lugar por onde esse dinheiro possa vir? Ou seja, você já tem uma via de manifestação que está acontecendo? Tem uma empresa, tem um negócio, tem algo que você já está esperando que esse dinheiro venha? Ou você não tem nada onde você possa, né, colocar a sua atenção e permitir que o dinheiro venha a partir dali? Aquilo para mim fez uma diferença gigantesca. Eu mudei muito a minha forma de ver, inclusive, né, como o dinheiro vem até mim a partir daquele dia. Foi só que assim, né, olhando, uau! Como assim? E aí ele falou, eu tenho uma empresa, eu nem lembro muito bem o que falou, porque o que veio depois para mim, a resposta dele para mim nem foi tão importante. Mais importante para mim foi a pergunta que os Abraham fizeram para ele. Né? Você já tem algo por onde esse dinheiro possa vir? Porque até eles sabem que nós vivemos dentro do mundo, um mar de crenças, de condições. Eu posso quebrar todas essas condições mentais? Claro que eu posso tudo, com certeza. Mas eu estou num ponto onde eu já consigo quebrar todas essas crenças? Não. Então, como eles mesmos dizem, o dinheiro virá pelo caminho de menor resistência. Então, se eu já tenho algumas ideias por onde o dinheiro possa vir, ou se eu estou aberta que o dinheiro possa vir de várias fontes, e eu não fico travada, por exemplo, numa loteria, porque loteria não é o caminho, eu já tenho ideia assim, o dinheiro vai vir pela loteria. Jura? Você tem certeza absoluta? Bom, ok, tudo é mente, tudo é mental. Se você acredita piamente que virá pela loteria, você joga, você se identifica com uma pessoa que ganha na loteria, a probabilidade é gigante de você ganhar. Mas precisa estar naquele lugar de se identificar com aquilo, entendeu? Então, assim, pode pensar o que você quiser, mas também é interessante que você coloque lá o teu ponto final e que você se divirta no caminho. Porque se eu vou daqui até Curitiba dirigindo, são 9 horas de viagem, cara, não existe final feliz numa jornada infeliz. Eu não vou chegar feliz em Curitiba se o tempo todo daqui até lá, ou talvez eu nem chegue em Curitiba, se daqui até lá o tempo todo eu ficar reclamando, xingando, dizendo que, ai meu Deus, não chega nunca, e dando meia volta, e aí eu me distraio, e pego um retorno e volto. Eu nunca vou chegar lá. Então, a ideia é, pense grande, solte o pensamento lá onde você quer, mas não esqueça que aquilo está lá e você está aqui. E não há como você chegar lá a partir daqui se você não fizer as pazes com o lugar onde você está e se você não trilhar um caminho de bem-estar até você chegar lá. A felicidade, o bem-estar, a sensação de satisfação e realização, ela não acontece na linha de chegada. A sensação de satisfação e realização, ela acontece no caminho. Se não tiver a sensação de realização e satisfação no caminho, não tem linha de chegada. Não chega, vai ficar patinando no lugar até o fim da vida. Vocês entenderam essa sacada? Não é na linha de chegada que está a satisfação tem que acontecer durante o caminho. E aí é certo de eu chegar no final de satisfação. Se eu trilhei um caminho de satisfação, o que eu vou encontrar na linha de chegada? Mais satisfação. Só que aí é aquele lugar assim, falar, legal, né? Cheguei. E aí, para onde mais agora eu vou? Porque a satisfação no caminho faz com que eu queira outro caminho e outro alvo, e outro alvo, e outro alvo, e outro alvo, porque eu quero continuar me sentindo bem. Agora, vamos supor que eu me sinto mal, me senti bem aqui agora, ganhei meus milhões. Cara, eu não vou querer sair daqui nunca mais, eu vou estancar aqui. O que acontece? Muita gente acontece isso, né? Conseguiu manifestar alguma coisa que era importante, era legal, estancou ali, porque tem medo até de sair dali, porque vai perder aquilo que ganhou, tá? Então, sim, né? Os Abraham falam pra gente pensar grande, mas eles também falam que deixa o alvo lá, o alvo não é mais importante, o mais importante é como você se sente no caminho. E aí, se você marca alguns pontinhos ao longo do caminho, curto prazo, médio prazo, longo prazo, você vai se divertindo ao longo do caminho. É muito legal. O Rafael agora há pouco citou, né, ações e tal. Aqui o meu filho, o Rodrigo, que cuida aqui das coisas, enfim, tem lá a carteira de ações e tal, ele tem metas. Então, outro dia ele falou, eu perguntando para ele, eu falei, tá, e qual a meta aqui para essa empresa aqui, né, quantidade de ações?
Ele falou, a meta para essa empresa aqui é 1.000 ações. Eu falei, só? Eu falei, eu achei que você ia colocar 5.000, 10.000, sei lá, né? Eu falei, você quer 1.000 ações, né? Eu falei, não, eu achei que era metazinha pequenininha. Aí eu falei, tá, e quando você conseguir as 1.000 ações? Eu falei assim, aí a minha meta vai ser 5.000. Eu, tipo assim, né? Me dando aula daquilo que eu ensino, entendeu? Entendi. Daí ele coloca pequenas metas, uma delas tá quase batendo lá o alvo, que ele já bateu algumas tal, mas enfim, ele tá sempre, né? Quando ele chega naquela, ele vai jogando, fazendo estratégia, compra daqui, dividendo de uma, compra outra, tal, também sempre 3 ali, 4 empresas. E aí ele foi, eu falei, entendi. Então é isso, é muito legal. Tem uma meta maior, mais distante? Claro que tem. Mas tem pequenas metas que você vai colocando ali, né, que você vai galgando, que você vai, né, alcançando, aquilo vai te fortalecendo, aquilo vai inclusive fortalecendo o seu novo mindset, beleza? Deixa eu seguir aqui. Cida, minha linda. Adri, o pior que descobrir as crenças limitantes é a ideia de limpar essas crenças. Não, Cida. Joga fora os produtos de limpeza. Não precisa limpar crença nenhuma. Nenhuma. Gente, não tem que limpar crença, tá? Vai limpar azulejo de banheiro, vai limpar qualquer coisa. Mas não precisa limpar crença, tá bom? Não tem que limpar nada. Não tem nada sujo aí dentro para ser limpo. O que precisa é escolher diferente. Então, como é que eu descubro as minhas limitações? Olha para sua realidade física. Tá cheio de reforço de crença aí, né? Tá cheio de situações que mostram para você onde estão as suas limitações. Que eu falei agora há pouco. Pega o caderninho, escreveu o que você quer ser, fazer ou ter. Escreveu aí, fez a sua listinha que eu falei no início da live. Então agora pega para cada uma dessas coisas que você colocou, que você quer ser, fazer ou ter, e escreva. Eu quero ser isso. Por que eu ainda não sou? Eu quero ter isso. Por que eu ainda não tenho? Eu quero fazer tal coisa. Por que eu ainda não fiz? Eu quero ter tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser tal coisa. Por que isso ainda não aconteceu? Percebe o primeiro pensamento que vem, tá? Se vier dinheiro, vai vir dinheiro para quase tudo, né? Se vier dinheiro, vem dinheiro para quase tudo. Percebe? Olha que interessante, eu tô colocando o dinheiro como um limitante, fator limitante, para todas essas coisas que eu quero fazer e ter, ser, fazer e ter. Então eu tô colocando o dinheiro como um grande fator limitante. Dinheiro não é fator limitante, dinheiro é componente colaborativo. Se eu tiro o dinheiro do lugar e coloco ele como uma desculpa, né, eu tô desviando, né, a minha incapacidade, meu poder aqui, né, a minha capacidade, o meu poder criativo, eu tô colocando nas mãos do dinheiro. Tira das mãos do dinheiro e traz de volta para você. Tira o dinheiro da equação. Aquela perguntinha legal, né? Se o dinheiro não fosse problema, né, o que você faria, o que você teria, né, o que você seria, né? Percebe o que você coloca depois do porquê. Não posso fazer isso, eu quero isso, não fiz ainda por quê? Eu quero ter isso, não tenho ainda porquê. Eu quero fazer porquê. Vejam os porquês. Esses porquês, essas respostas que vocês colocam, são a ponta de iceberg de outras coisas que vêm ali por baixo disso, tá? Então, não precisa afundar o iceberg não, gente. Dá para lidar só com a ponta do iceberg, beleza? Não precisa mergulhar nas águas geladas ali para descobrir o que é que tá lá para baixo. Só o que tá fora, só a pontinha do iceberg já é o suficiente, tá? E aí você fala, olha que interessante, coloquei o dinheiro, porque muita gente coloca o dinheiro como um componente impeditivo. Eu tô colocando o dinheiro como um componente impeditivo. Então, ok, qual é a minha relação com o dinheiro? O que eu penso sobre dinheiro? Como é que eu lido com o dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro? Como é que o dinheiro chega até mim? Como é que eu invisto, gasto o dinheiro? Quais são os movimentos que eu faço? Eu compro por impulso, eu faço por impulso, eu tô sempre parcelando compras, tô sempre jogando para frente, toda vez que eu vou comprar eu uso o cartão. Ai, Adri, mas meu cartão me dá pontos. Ok, mas tira isso. Se você pagar à vista, precisa de ponto, ponto, acumular ponto, para com isso. Qual é o movimento que está fazendo aqui, tá? Porque até essa coisa de acumular ponto também pode ser algo que você está usando como, né, algo ali para manter você nesse lugar, tá?
Ok, usar benefícios de cartão, até eu uso um ou outro também, beleza, um cashback e tal, tem um cartão meu que paga lá um cashback legal, eu até uso, mas eu não tô usando porque eu não tenho para pagar à vista. Eu tenho para pagar à vista, mas eu optei usar o cartão porque eu vou ter 1% de cashback. Beleza, mas eu tenho dinheiro à vista. Mas se eu não tenho e jogo com a desculpa de que eu vou ganhar lá o ponto do cartão, tem outro mecanismo por trás. Então, assim, é assim que a gente vai descobrindo o que é que tem por baixo que faz com que eu tenha esses impulsos de ação. Toda ação, ela é impulso, é uma pulsão, é um impulso. Então, pera, que impulso é esse que faz eu sempre parcelar, eu sempre jogar no cartão? Ah, meu cartão só vai vencer tal, lá no mês que... Ah, virou cartão, agora eu posso comprar. Porque antes eu não podia. Por quê? Porque eu tenho lá dentro, né, bem ali, instaladinho, bem marteladinho, eu não tenho dinheiro suficiente. E o eu não tenho dinheiro suficiente, muitas vezes tá bem coladinho com eu não sou bom o suficiente. Então, assim, a gente vai deixando vir à tona. E como eu falei pra Cida aqui, tem que limpar? Não, não tem que limpar nada. Mas eu preciso, se eu quero criar um novo mindset, eu tenho que sair primeiro fazer as pazes com o lugar onde eu estou, reconhecer o lugar onde eu estou. Nossa, eu sempre pensei que falta dinheiro, que o dinheiro não é suficiente. Nossa, Adri, desde criança, desde adolescente, eu nunca tive dinheiro para fazer as coisas que eu queria. Olha que pensamento interessante, limitante, resistente. Eu nunca tive dinheiro para fazer as coisas que eu quero fazer. Ok, o que eu quero? Eu quero ter dinheiro suficiente para fazer as coisas que eu quero fazer. Para aí, beleza, esquece todo o resto. É isso que eu quero. Eu quero isso, eu quero ter dinheiro suficiente. Eu quero me sentir assim, eu quero sentir dinheiro em fluxo na minha vida. Eu quero, tá? Eu já tô indo. Então eu não tenho que ir lá limpar a crença. Eu vou movimentar um novo conjunto de pensamentos que é um pouco diferente daquele antigo que eu tenho movimentado há décadas, que eu não tenho dinheiro suficiente. Eu movimento um e não movimento o outro. Tem uma coisa bacana. A gente só consegue pensar uma coisa por vez. Você não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Então, e outra coisa também importante, as duas coisas juntas. Eu só consigo pensar uma coisa por vez e só consigo dar atenção para uma coisa por vez. Então, se eu estou com a minha atenção consciente, é isso que eu quero, é isso que eu tô, né, isso que eu quero, eu começo a sentir aquele movimento, é isso que eu quero, identifiquei o que eu não tenho, o que eu não quero, e eu começo a fazer esse movimento, eu estou fazendo a criação intencional, deliberada, consciente. Eu estou atenta, eu estou pensando, eu estou produzindo pensamento, beleza? E eu só posso dar atenção a uma coisa, um pensamento, uma linha de pensamento por vez. Não dá para pensar ao mesmo tempo. Eu tenho o suficiente e ao mesmo tempo eu não tenho o suficiente. Eu posso ficar oscilando entre um e outro, mas mesmo que eu fique oscilando, mas ou é um ou é outro. Então eu vou sempre na tendência daquilo, de pensar aquilo que eu quero. Agora, se eu me deixo levar pelo pensamento que já está ali recorrente, que eu não tenho o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu abro mão de exercer o meu poder criativo e fico no processo de recriar. Os Abraham falam regurgitar. Você fica ali ressentindo, recriando, repensando, ressentindo, recriando, repensando, ressentindo, recriando, repensando, ressentindo. Aí a pessoa fica muito ressentida com a vida, né? Fica naquela insatisfação crônica, porque tá sempre ressentindo a mesma coisa. Só que ou eu tô ressentindo, repensando, recriando, ressentindo a mesma coisa, ou eu paro um pouquinho esse processo todo e falo, pera, mas eu quero isso, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu... E eu vou insistentemente, é insistência mesmo, né? A gente reproduz, inclusive, o mecanismo que a nossa mente veio absorvendo pensamentos a vida toda. É assim, é por repetição. É por atenção. Eu vou dar atenção para outra coisa aqui. Mas, Adri, minha conta aqui tá toda bagunçada. Beleza, organiza, paga o que dá para pagar, entra em contato com as pessoas que você ficou devendo, fala, né, faz ali um acordo, vou pagar 50 por mês, tô devendo 500. Eu posso pagar 50? Pode, beleza, vou pagar. Faz os acordos, faz as pazes com o lugar onde você está e vai se movimentando para aquele lugar que você quer estar.
E você vai criando o novo pensamento a partir dali. Aquela sensação de não tenho dinheiro suficiente, ela vai sendo substituída pela nova sensação. A gente precisa desse treino novo, a gente precisa desse novo pensamento pensado, sustentado, e o corpo vai se acostumando com isso, a gente vai se acostumando com isso. Em pouco tempo a vida começa a dar sinais de que o seu pensamento mudou, porque a realidade começa a mudar. Se fora mudou, é porque dentro já mudou o suficiente. Às vezes fora não mudou porque dentro já começou a mudança, mas ela ainda não tem sustentação vibracional para já manifestar alguma coisa na realidade. Ok, continua, mas pouquíssimo tempo que você sustenta um novo pensamento, uma nova linha de pensamento, de raciocínio, uma nova história que você conta na sua mente, pouco tempo você consegue ver já as coisas se movimentando ao seu redor. E a ideia é never give up, não desista, não pare, porque as pessoas têm uma tendência a voltar para o velho pensamento, que é aquele, por isso que muitas pessoas falam a famosa zona de conforto. Eu chamo de zona de negligência, porque a pessoa não está confortável ali, né? Ela está desconfortável com aquelas manifestações. Mas não deixa de ser um conforto no sentido de que é conhecido. Isso aqui eu conheço, essa sensação aqui eu conheço. Por isso que ela é falsamente confortável, tá bom? Gente, que mais? Deixa eu subir aqui que já tô passando. Ah, não tem hora, né? Vamos embora. A Ju ainda colocou aqui, eu ouvi uma vez que toda crença em si é limitante. O universo sempre tem o melhor. É sempre bom deixar em aberto para mais. Então, toda crença em si é limitante? Não sei, Ju, porque depende do padrão do pensamento, ele não é limitante. Quando o pensamento ele tem uma vibração, uma frequência elevada, ele está na frequência da fonte, né, que eu costumo brincar, encostou nas franjas do divino, ele não é limitante, ele é permissivo, né? Então, não sei, eu penso diferente aqui. Rafael, o Bashar disse brilhantemente que crença é aquilo que não identificamos, todo o resto é escolha. Então, o Bashar fala uma coisa interessante. A pessoa fala assim, eu descobri que, né, eu tenho uma crença aqui, que eu descobri que eu tenho essa crença, sei lá, descobri que eu tenho a crença de que ganhar dinheiro é difícil. Aí, a partir dele fala, você já percebeu que é um hábito? Na verdade, ele fala isso sobre hábito, inclusive. A pessoa fala assim, eu descobri que eu tenho o hábito de fazer isso. Aí ele fala, agora não é mais um hábito, agora é uma escolha. Que a partir do momento que você identificou esse hábito de pensamento, que a gente fica habitualmente pensando desta forma, a partir do momento que você identificou esse hábito de pensamento, que a gente chama de crença, ele não é mais um hábito, ele é uma escolha, porque ele já foi identificado. Então, quando você encosta nele, você pode pensar diferente, você pode escolher diferente. Escolher o quê? Escolher outro pensamento, né, gente? Às vezes fica no ar, né? Eu escolho diferente, eu escolho outro pensamento. Eu posso pensar qualquer coisa sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa. A Sol respondeu aqui, é sobre limpar ou curar crenças. O Zebrans diz que não temos que curar nada, só entrar na vibração da abundância, da gratidão, peça e será dado. Certamente, Sol, exatamente, que eu acabei de falar para Cida agora. Eu não tenho que limpar e nem que curar a crença. E eu acho que eu não quis dizer isso. Se eu falei isso, passou essa sensação, não é isso, tá? Mas como é que eu entro na vibração da abundância? Como é que eu entro na vibração da gratidão? Como é que eu entro? Peça será atendida, fato, né? Porque uma coisa é desejar, outra coisa é pedir. Isso eu já venho falando bastante. Então, como é que eu peço pedir? Pedir é pensar, pedir é vibrar, pedir é emanar. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho que mudar minha forma de pensar, entende? Então, eu vou entrar na vibração da abundância. Como é que eu entro na vibração da abundância? Como é que eu faço? Realmente. Eu aqui agora tô na vibração da escassez. Porque eu olho aqui e tá tudo escasso. Eu tô sem dinheiro, eu tô endividado. Como é que eu entro na vibração da abundância? Eu tenho que pensar dessa forma. Eu tenho que me sentir dessa forma. Então, eu tenho que pensar em abundância, pensar o suficiente para que aquela vibração comece a até emanar pelo meu corpo físico. Eu sinto
sinto aquela sensação de abundância e eu sustento isso por tempo suficiente ou intensidade o suficiente para que eu consiga, então, permitir, né? Permitir que, assim como em cima, aqui embaixo será, entendeu? Eu não tenho que curar nada, eu não estou curando crença nenhuma, não estou limpando crença nenhuma. Eu estou substituindo um padrão de pensamento pelo outro. Se eu venho pensando, não tenho o suficiente, não tenho o suficiente. Eu vivi isso, gente, a vida inteira. Nunca tive dinheiro suficiente. Não tinha dinheiro suficiente, não tinha dinheiro. Qualquer coisa que eu pensava em fazer, não tinha dinheiro. Não tem. E aí você vai se acostumando com não tenho dinheiro. Né? Qualquer coisa, não posso fazer nada porque não tem dinheiro. E aquilo vai te limitando. Até que eu percebi que eu estava repetindo um padrão. Eu ficava afirmando o tempo todo que eu não tinha dinheiro suficiente. A vida ia trazendo cada vez mais circunstâncias aonde eu podia corroborar a crença, né? Atestar, manifestar a crença de que eu não tinha dinheiro suficiente. Aí eu comecei a pensar diferente. Falei, tá bom, e se eu começasse a pensar que eu tenho dinheiro suficiente? É uma loucura, porque a minha mente começou a dar nó, né? Porque tinha o não tenho o suficiente ali, arraigado, manifestado, visto, revisto, sentido, ressentido, recriado. E eu comecei, eu tenho o suficiente? Parecia mentira, parecia que eu tava mentindo pra mim mesma, me dava tontura, me dava dor de cabeça, me dava enjoo. Eu falei, tá bom, mas eu quero ter então. Comecei a mudar a forma de pensar. Eu gostaria de ter, eu quero ter, eu gostaria de ter, eu quero começar a pensar diferente, eu quero começar a ver abundância na minha vida, eu quero começar a ver possibilidades, eu quero começar a permitir que o dinheiro venha por qualquer caminho de menor resistência. Eu comecei a cavocar mais pensamento. Comecei a vibrar na abundância, comecei a vibrar na prosperidade. O que aconteceu? Aquele mar lá, quando eu ganhava 1.000 e pouquinho por mês, que eu queria ganhar 10 mil por mês, parecia que estava quilômetros, milhares de milhas distante. Quando eu vi, eu já tinha ultrapassado. Quando eu percebi que eu, olhei para trás, eu falei, uau! Há bem pouco tempo atrás eu pensava que ganhar 10 mil era algo surreal para mim. Quando eu percebi, eu já tinha ultrapassado, tá? Então, assim, eu preciso fazer um movimento mental, tá? O Zebra fala exatamente isso. É só vibrar na abundância. Mas como é que eu vou vibrar na abundância? Pensando, tá? E o novo pensamento precisa ser pensado. Tá gostando do baixar? Eu também amo. Rafael falando com a Sol. Que mais? Gente, eu vou embora. Ainda Sol seguiu aqui. E mesmo se sentir negativo, ainda estamos pedindo, mas seria melhor vibrar no positivo, já que nosso vórtice tem coisas maravilhosas para 200 mil vidas. Muito bom. O Zebra falou em torno de 30 vidas mesmo. Eu amei os 200 mil vidas. E sim, né? O vórtice, como eu vejo o vórtice? O vórtice eu vejo como a parte mais elevada do meu padrão mental, meu campo, não do meu padrão mental, perdão, do meu campo, né? O campo tem tudo, gente. A parte de vibração mais elevada é o vórtice, onde já tá encostando nas dimensões superiores, nas oitavas superiores, né? Rafael, use negativo como ferramenta de contraste, ou seja, sabendo o que não gosta, tudo aquilo que você gosta fica claro e nítido, sim, inclusive é princípio hermético, né? Muito bom, muito bom. A Sol colocou sim, não olho lá atrás, tento fazer diferente, meu agora. Perfeito, gente. E não tenta não, Sol, tira o tento. Tira só essa palavra tento. Não tô eu tento, tá bom? Você tenta, já continua tentando. Assim, a vida fica um pouquinho mais truncadinha. Eu escolho diferente agora, o meu agora é diferente, eu escolho diferente agora. Se vem um pensamento, sim, que é um eco do passado, um pensamento que, ai, caramba, tá meio, parece que tá um pouco mais escasso aqui. Cara, não, pera, eu escolho diferente, tudo vai funcionar, tudo vai abrir pra mim, porque eu crio minha realidade, eu alcanço um pensamento mais elevado aqui. Eu quero pensar em prosperidade, eu quero pensar em abundância. Pode brincar de falar com o universo, falar com o ser interior. Universo, me mostra a abundância. Universo, me mostra. Não só a abundância financeira vindo pra mim, tá? Mas assim, universo, me mostra a abundância. Daqui a pouco você bate os olhos, você olha assim, aquele céu estrelado,
saldo, 5, as mais lindas. Fala, oh meu Deus, olha a abundância aqui, eu não estava enxergando, né? Pronto, já alinhou com a vibração da abundância. As coisas certamente vão chegar de uma forma diferente. Tira o tento, ninguém tá tentando. Quem tá tentando não tá fazendo. Cadê? Ju, essa ficha aqui caiu. Nem tudo é sobre dinheiro. A sensação de falta era outra área. A clareza foi bem no dia do convite da casa de praia. Que legal. A Rafael tá falando com a Sol. Vamos lá. O segredo é viver no bem-estar. Você naturalmente já sabe como ser feliz. Isso vai te fazer fluir pela vida. Gente, bem-estar. Bem-estar é uma coisa muito simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Ai, tô tentando ficar bem. Ai, tem que ficar bem. Tira o tô tentando. Tira o tem o quê. E fica bem. Só respira fundo. Fala, pronto. Acalma, né? Sossega um pouquinho o pensamento. O processamento, né? Sol, estou vendo a possibilidade de entrar no mercado de investimento. Ah, legal. Mas faço meu joguinho da Mega Sena. Gente, até eu faço. Coloco na trança de Tuft. Acho que existem infinitas possibilidades. Tuft, gente. Opa, coloca na trança. Que mais? Ah, Kessia. Ah, lá em cima, né, Kessia? Não, em vez de querer 200 milhões, eu coloco que quero 5 mil e mesmo assim não flui. Ó, pronto. Acabei de descobrir para você qual é a crença limitante. Não flui, não tá fluindo, né? Isso é coerente com a minha realidade atual, isso que eu quis dizer, tá? Não flui. Você tá dividindo a atenção, passa mais tempo no pensamento, na imaginação, na sensação daquilo que você quer. Passa mais tempo ali, tá bom? Porque o que acontece? Eu quero isso, mas ainda não veio. Aquela brincadeira que eu falo, quero pizza, não quero pizza. Quero pizza, não quero pizza. Eu desejo uma coisa e peço outra. Eu desejo uma coisa e peço outra. Eu desejo 5 mil por mês, mas eu peço o quê? Ainda não veio. Eu desejo tanto, mas eu peço o quê? Ainda não veio. Então, a minha atenção, vamos lá, outra coisa importante. Marca aí no caderninho, tatua tatua aqui no braço. Atenção é igual a pedido. Tudo aquilo ao que eu estou dando atenção, eu estou pedindo, e desejar uma coisa, pedir a outra, beleza? Se passou ali num programa de TV, estão passando alguma notícia lá meio, né, escabrosinha lá, ou no feed do Instagram, pra mim aparece lá uma coisinha esquisitinha de vez em quando, eu vou lá nos 3 pontinhos e falo, não tem interesse. Passou lá, notícia de algo assim, alguma coisa ruim, eu vou lá, 3 pontinhos, não tem interesse. Vou lá no YouTube, vem vídeo de coisa que eu vou lá, não recomendar este canal, não tenho interesse. Não façam isso pro meu canal não, hein, gente. Não tem interesse. Eu tenho que falar pros bichinhos aqui nas métricas que aquilo não é do meu interesse, tá? Porque às vezes, se você deixar paradinho ali alguns segundos naquela tela, ou por curiosidade você lê o que tá escrito ali, só alguns segundos que você fica parado ali, o sistema já entende que aquilo é do seu interesse e ele vai mandar mais, aí suas redes sociais ficam cheias de coisa. Então, vai lá e diz, não tem interesse, passa a régua, passa reto. Tudo aquilo ao que eu estou dando atenção, naquele momento, eu estou naquela frequência. Estou dando atenção para uma notícia, para uma história, para um assunto, naquele momento eu estou naquela frequência. Rolou um papo lá no grupo, né, o Igor e a Ju, do poder do agora. O Gabriel, né? O Gael que me perguntou do poder do agora e tal. O que é o poder do agora? Por que se fala o poder do agora? Porque no agora é o momento em que eu estou dando atenção a alguma coisa. Se eu estou dando atenção consciente para alguma coisa, beleza, eu estou indo para onde eu quero ir. Se eu estou dando atenção no momento presente para alguma coisa que é desagradável, eu estou pedindo mais disso. Literal, gente, tá? Então, eu fico o mínimo possível ali, né? E eu vou ficar mais tempo possível aonde eu quero, para onde eu quero levar meu pensamento, beleza? Então, que assim é, meu amor, você tá dividindo a tua atenção, tá? Ainda não veio, ainda não tem, ainda não aconteceu. Isso tá pesando bastante, tá? Tem que dar um jeito de você tirar um pouquinho a atenção disso e ficar mais soltinha, no sentido do que você quer. Como a Sol colocou, tô soltando tudo. É isso aí. Travou aí pra vocês, gente?
por favor. A Ju fala, baixar fala para usar a loteria com um termômetro do seu relacionamento com a abundância. Muito bom. Ah, é verdade, tem um vídeo dele que fala isso, né? Bom, que mais? Segundo ele, Couto, expectativa zero, zero dúvida, pois se eu me fecho para um lugar, exemplo lotérica, eu fecho todas as possibilidades. Exato, a gente não tem que se fechar para nada. Assim, ó, tem uma frase que eu aprendi no Access Consciousness. Para quem não sabe, o Access é a empresa que tem lá aquela ferramenta chamada barras de Access, né? As barras são maravilhosas. Tem uma frase ali que eu falo, eu levei, né, porque eu não trabalho mais com Access, mas eu levei coisas muito boas do Access. Carrego comigo coisas muito boas. E uma delas, que eu mais aprecio é a consciência tudo inclui e nada julga. A consciência tudo inclui e nada julga. Então, assim, não tem, não quero isso, isso não é bom, isso é ruim, isso é mal, por aqui sim, por aqui não. A consciência tudo inclui e nada julga. Tá vindo por onde? Tá bom, gratidão. Tá vindo? Tá bom, gratidão. Esse lugar também, legal, muito bom. Tudo, consciência tudo inclui e nada julga. Então, que venha. Beleza? Que mais? Vocês estão aqui conversando entre si, eu vou pular um pouquinho. A Vitória, fiquei curiosa para ver o que os Abraham responderiam se o participante dissesse que não tem um meio de o dinheiro vir agora. Então, o que eles diriam? Eu já vi eles falam muito isso. Se a pessoa falar, não tenho ideia por onde o dinheiro possa vir, provavelmente se a pessoa tivesse num momento propício, porque tinha gente lá que não estava, né? Eles não conseguiam levar adiante. Eles não conseguem levar adiante. Mas se a pessoa tá ali já num lugar mais aberto, vibracionalmente falando, eles até fariam ali uma rampage, uma avalanche com eles, né? Tipo, e tem um vídeo que é bem famosinho, no meu canal tem esse vídeo. Não, perdão, tô confundindo as coisas. É uma parte que tá no livro Dinheiro Atrai Dinheiro, Dinheiro é a Lei da Atração. O cara pergunta, ele fala isso, né? Não tem dinheiro suficiente. E é um trecho de um seminário que está no livro. E eles falam, nunca houve dinheiro suficiente, mas agora eu posso começar a pensar que há dinheiro suficiente. O dinheiro pode vir de várias fontes. Eu posso me inundar de boas ideias, eu posso me inundar de boas possibilidades. O dinheiro pode vir por várias fontes. Sempre houve dinheiro suficiente. Eu que não estava percebendo, mas sempre houve. Eles vão fazendo assim um movimento todo assim de fala ali junto com o participante ali do seminário, e no final fica todo mundo emocionado lá na plateia. Tenho quase certeza que é um trecho do livro Dinheiro é a Lei da Atração. Posso até olhar, porque eu tenho, acho que isso aí numa conversa no grupo do Clube do Livro, né? Mas eu posso até colocar, tá? Então, assim, é só abrir um pouquinho, o dinheiro pode vir de várias fontes. Gente, olha só, vamos fazer um raciocínio interessante aqui. Quantas pessoas existem no planeta e que estão recebendo dinheiro de alguma fonte? Sei lá, não sei nem quantas pessoas tem no planeta. Mas, de uma certa forma ou de outra, todo mundo está recebendo. Até quem teoricamente não trabalha, porque não precisa trabalhar para ter dinheiro, até os bebês, as crianças, todo mundo está recebendo de algum lugar. Né, o dinheiro que está sendo usado para o seu sustento, para ali, né, o que você precisa, todo mundo está recebendo de um jeito ou de outro. Tá vivo, não morreu de fome, quer dizer, botou alguma coisa na boca, veio de algum lugar. Então existem, podemos dizer, quase que infinitas formas, infinitas possibilidades do dinheiro chegar, das coisas chegarem até você. Porque imagina, olha quantos milhões, bilhões de pessoas existem no planeta e todo mundo realizando de uma forma ou de outra. Para cada um vem de um jeito diferente. Para cada um vem num trabalho, vem numa herança, vem de um jeito, vem de outro. Todo mundo realizando. Todo mundo está realizando. Vocês já pararam para pensar? Todo mundo está realizando? Pode não estar realizando o que gostaria, quantidade que gostaria, ouvindo da forma por onde você... Mas está vindo. Está vindo. Olha que pensamento abundante. Tá vindo, gente. Sempre vem. Nunca deixou de vir. Em todas as décadas e eras e séculos, sempre veio e sempre vai continuar vindo. Eu que coloco as resistências, eu que coloco os freios, mas sempre veio, sempre vai continuar vindo. Nunca houve um momento na humanidade onde não estivesse fluindo.
Não é? Ou teve algum momento que parou, estancou? Ah, teve, a gente teve o plano Collor aqui. Durou meia hora. Quem lembra do plano Collor? Durou meia hora, R$50 na conta. Depois, começou a fluir de novo. Não é? Teve algum momento que parou de fluir, gente? Para todo mundo? Ao mesmo tempo? Não, né? Então, sempre houve, sempre haverá. Sempre fluiu, sempre vai continuar fluindo. Não tem, não para nunca. Agora, eu tô recebendo? Eu tô no modo receptivo? Ou eu tô só ali maquinando, que não veio? Claro que veio! Ah, meu irmão, recebe, pega, tá aí, é só pegar. Não é? Rafael, só existe o agora. Se agora não me sinto bem, adivinha para onde esse rio vai fluindo, né? A Sol, só saio de casa, vou pegar meu prêmio, muito bom. Quando fiz isso, ganhei prêmios. Gente, a gente cria afirmando, né? A gente cria falando. Bom, que mais? Um bom exercício é colocar todos os prêmios no mesmo patamar. Muito bom. Gente, tem mais pergunta? Eu tô olhando só se tem pergunta aqui pra mim, tá? Cadê? Tem pergunta pra mim? Bom, vamos lá. Penso em cada um dos meus 400 milhões. Tá, agora vocês estão batendo papo aqui, né? Se alguém colocou pergunta pra mim aqui, põe de novo, tá? Porque senão eu vou ficar só lendo os comentários de vocês aqui, vai ficar cansativo. Cadê? Amando, muito bom. Cadê? Gente, tô subindo, tá? Porque tá um papo aqui do Rafael com a Sol. A Ju colocou, se você não tem ideia, leve a vibração, tá? Você também tá na mesma. Vocês estão batendo papo. Muito bom. Cladson chegou aí, muito bom. Cladson chegou e eu tô saindo. Personal, Dri, tenho que fazer... Como é que é? Dri, tenho que fazer igual antes. Eu não li tudo, Sol. O que é que você quer dizer? Eu espero você responder, porque aí também eu vou fechar, que tá ficando bem comprida a nossa live hoje, né? Muito legal. Falar de dinheiro é muito bom. Quando fiz com a rifa, Sol, eu acho que eu não li, eu não me lembro. Me lembra aqui rapidinho, por favor. Me lembra rapidinho. Enquanto a Sol escreve aqui pra mim, é muito assunto, Sol, eu não me lembro da rifa, tá? Eu acho que eu não li todas as mensagens aqui. Bom, enquanto a Sol me responde aqui, rifou um carro. Tá, qual é a pergunta, Sol? Que eu não vou conseguir te responder. Tem de fazer igual antes, quando eu rifei um carro, mas eu não conheço a história. Ou pelo menos não me lembro da história. E o Cladson colocou, quero entregar antes de falar qualquer coisa. Muito bom. Bom, só dando uma recapitulada aqui. Como que eu, então, posso ter mais clareza sobre as minhas resistências, né? Que eu até falei agora há pouco do pequeno exercício. Coloquem no papel o que eu quero ser, fazer ou ter. E depois perguntem-se, por quê? Por que eu não tenho isso? Por que eu não faço isso? Por que eu não me sinto assim? Por quê? Vê o que vem como resposta. Esse primeiro porquê, já primeiro pontinho, primeira coisa que vocês podem perceber ali, né, de resistência, de pensamento, tudo é pensamento, tá? E aí, a partir dali começa, bom, já pode escolher diferente, tá? Se eu penso que eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro, então tá, eu quero ter mais dinheiro. Tá bom, por que eu não tenho mais dinheiro? Porque eu acho que meu trabalho não me dá dinheiro. Porque eu acho que, não sei o que lá, acho que. Tudo que vocês colocam depois do acho que é pensamento. Tá? E ele pode ser uma limitação, pode ser um pensamento limitante, uma crença limitante. Então, tudo que vem depois do porquê, tudo que vem depois do acho que, comecem a perceber, comecem a dar essas voltinhas pela cabecinha de vocês. Sugestão anota, porque o pensamento é muito rápido, deixa aquela frase ali. E aí vocês vão percebendo tudo o que vem tá ali de resistência daquilo que vocês querem. E claro, né, já vão criando as pontes para aquilo que você quer. Sol, você contou aqui, rifou um carro, você contou, desculpa, mas você contou aqui nessa conversa toda, porque eu rodei a conversa rapidinho, não li tudo. Fez a rifa na Alegria ao Portal. Cadê?
A técnica não ajudou. Bom, gente, eu me perdi aqui na conversa de vocês, tá? Porque se eu ficar lendo tudo, fica complicado, sobe muito rápido. Ah, tá. Então, Sol, eu não li, meu amor, que foi vocês ficaram conversando entre si, né? Aí eu não li tudo, senão eu ficava muito presa na conversa de vocês. Se você quiser resumir aqui pra mim, beleza, eu posso te responder, porque não dá pra eu voltar lá e ler tudo. Coloca aqui rapidinho, Sol, tá? Escreve em poucas palavras aqui. Você rifou um carro na alegria, o que que é? Fez a rifa na alegria e deu tudo certo. Gente, assim, como é que eu tenho o impulso de fazer alguma coisa, tá? Como é que a ação inspirada que os Abraham falam? O que que é a ação inspirada? Inspirada em quê? Inspirada em um padrão de pensamentos que eu estou sustentando. Este padrão de pensamentos, se ele é um padrão de pensamentos mais elevado, mais alinhado com o meu ser interior, com a fonte, mais alinhado ali... não sabia nada sobre lei da atração, tá? A Sol tá resumindo aqui. Ia na hora do almoço, mas não sabia nada sobre lei da atração. Não precisa saber nada sobre lei da atração, tá? É o que eu tô falando aqui. Eu não sei nada sobre lei da atração, mas eu acordo, eu sou, né, de repente tô feliz, tô alinhada com as coisas, tá, obrigada, Rafa. A Sol contou que foi um carro, sentindo-se leve e alegre, tudo aconteceu como ela desejou. Exatamente. Você só vendia porque queria o valor. Ok, só que, aqui, ó, sentindo-se leve e alegre. Para eu me sentir leve e alegre, o que é que eu tenho que estar pensando? A pergunta vai lá, Sol. Mas eu já coloco antes. Para eu me sentir leve e alegre, o que é que eu tenho que estar pensando? Usa aquilo para outra coisa? Se você sustentar pensamentos que fazem você se sentir leve, alegre, grata, apreciativa, satisfeita, contente, elogiosa, tá elogiando, tá vendo coisas boas. Se você tem essa tendência se você fica em padrões de pensamentos, não precisa ser sobre o assunto específico. Por exemplo, vamos supor que, Adri, agora que ele dá um chance aqui no meu trabalho, eu tenho que ter pensamentos positivos sobre o meu trabalho, ou sobre trabalho, sobre as coisas que eu quero? Não necessariamente. Mas você não... Isso é palavras de Abraham. Não precisa ter pensamentos positivos sobre sobre o seu trabalho, por exemplo. Mas você não pode ter pensamentos negativos sobre isso, tá? Entramos no conceito de ação inspirada. O que é ação inspirada? Os Abraham gostam de usar esse conceito. Eu gosto de falar, eu estou sendo inspirada pela fonte ou motivada por qualquer outra coisa? Estou fazendo isso aqui porque eu tenho um motivo. Se eu estou inspirada pela fonte, é porque eu estou me sustentando em pensamentos que me mantêm num estado emocional elevado, mais elevado, ok? E aí, a partir dali, eu tenho impulsos para agir. Só que a gente tem impulsos para agir o tempo todo. Se eu estou me mantendo num padrão de pensamentos não tão elevado, por exemplo, tá difícil, tá complicado, tá ruim, tá difícil, tá complicado, tá ruim, eu vou ser inspirada da mesma forma a fazer algumas ações, algumas coisas que vão me manter naquele mesmo estado, tá? Deixa eu pegar a conversa aqui. O Rafael colocou, o ponto é você ser leve e alegre. Só o ponto é que você mesmo magnética, não é um determinado comportamento que atrai as coisas. A Sol colocou, sim, só queria vender o carro, saiu pra mim, mesmo sem eu querer. Aí é que tá. Você estava emanando alguma coisa... Abri a live falando isso. A gente não tem ideia da quantidade de vibrações e pensamentos que ali estão alinhados para a gente trazer alguma coisa para manifestação. Gente, é gigante. É que eu falei isso, a gente não tem ideia de quantos trilhões de células tem no nosso cérebro ali, os neurônios ali ligadinhos, né, um com o outro. Trilhões de coisas. Então, assim, o que aconteceu, Sol? É um grande
comportamento, né? Fruto de várias coisas que você vem carregando com você desde sempre. Então aí tem coisa que vem aí desde a infância, inclusive, ok? Coisas que foram juntando, aquilo foi combinando. Isso, a gente dá o nome para isso de componentes colaborativos. Os componentes colaborativos foram se juntando e te trouxeram isso te trouxeram essa manifestação. Muitas vezes essa manifestação ela pode ser um ponto de virada também, como eu costumo chamar, um ponto de mutação, para que você começasse a olhar a vida por outro prisma, de outra forma, talvez porque você já estava pedindo isso sem saber. Às vezes as pessoas falam uma coisa para mim, eu respondo uma coisa completamente diferente. A pessoa fala, nossa, Adri, você respondeu uma coisa diferente, mas exatamente o que eu queria saber e eu perguntei outra coisa. Eu falei, a pergunta às vezes é vibracional. Às vezes a gente verbaliza uma coisa, mas está emanando outra, tá bom? Então, assim, não se apegue às circunstâncias. Talvez isso que o Rafael falou de comportamento. Não se apegue às circunstâncias. Puxa, Adri, quando eu manifestei isso aqui, eu estava fazendo isso. Então, agora eu tenho que reproduzir esse comportamento para ter o mesmo resultado? Não, nada a ver. Nada a ver, você vai ficar presa nisso pro resto da vida. Você vai ficar tentando manter o mesmo comportamento, só que a vibração é outra, não vai adiantar nada, né? Vai manter o comportamento e não vai ter o mesmo resultado, você vai entrar em frustração. Se solta, garota, manifestei. Ótimo, manifestou a presença de alguma coisa bacana? Legal. Manifestou a ausência de alguma coisa? Legal também, significa que eu tenho um novo conjunto de coisas aqui para desejar. Não se prenda à circunstância. Tá bom? Até porque nada vem assim, tô sendo determinista aqui, mas normalmente as coisas não se repetem idênticas, porque não existem dois momentos idênticos no universo, tá? Não existem, até porque, quando isso aconteceu, não sei quando aconteceu, mas quando aconteceu, pode ter sido há meia hora atrás. De meia hora atrás até agora, só comigo aqui faz 1h40. Então já faz mais de 1h40 que você ganhou esse carro, com certeza. Quantos novos pensamentos você agregou ao seu campo mental desde que você manifestou isso? Então você não é mais a mesma pessoa. Então não vai acontecer da mesma forma. Nunca um evento vai se repetir. Nunca é a mesma água que está passando por debaixo da ponte. Beleza? Tá? Então assim, não se prenda às circunstâncias. Agora, é legal perceber como você estava se sentindo. Eu estava alegre, leve e contente. Isso é bom saber. Eu estava alegre, leve e contente. Então, sustenta isso. Alegria, como eu falei agora há pouco, a satisfação não está na linha de chegada. A satisfação é o caminho. A felicidade é o caminho, não é a linha de chegada. Beleza? Então, eu estava alegre, feliz, contente, e aí alguma coisa veio para combinar com aquilo. Eu vivo a vida alegre, feliz, contente, grata, satisfeita, né? Buscando contentamento, buscando apreciação, o tanto quanto eu me disponho a fazer isso, beleza. O que eu vou encontrar na linha de chegada? Circunstâncias que combinem com como eu estou me sentindo durante a jornada. Beleza? Se durante a jornada eu tô insatisfeita, irritada, mal-humorada, brigando com todo mundo, criticando, só xingando, o que eu vou encontrar na linha de chegada? Exatamente a mesma coisa. Beleza? Bom, é isso, gente. Entendeu, Sol? Cadê? Entendeu? Beleza. Não tem receita de bolo, tá? É isso aí, agora vocês estão conversando de novo. Entendeu? Muito bom, gente. Eu amo. Bárbaro. Por isso que eu amo fazer live. Nossa, no ao vivo. Esse negócio de gravar curso, o povo fica bravo comigo. Tem que gravar curso. Gravo não, gente. Eu só faço ao vivo. É mais divertido assim. Muito bom. Valeu, Sol. Valeu por ter colocado o assunto aqui. Enriquece demais quando vocês colocam as coisas aqui. Porque aí eu consigo trocar com vocês e trazer mais clareza. Não, Cláudio, faz 1h44 que eu tô falando sem parar. Parece as lives lá do clube, lembra? 3 horas de live. Muito bom. Gente, então é isso. Uma excelente noite pra vocês. Obrigada, Eli, pra você também. Muito bom o papo. Na quinta de manhã tem mais papo ao vivo. O
Cladson não perguntou nada ainda. Tem que chegar mais cedo, Cladson. Cladson foi o maior perguntador do Clube do Bem-Estar, é o Cladson. Na quinta de manhã estaremos lá no YouTube também ao vivo, vai ter papo bom lá também, muito bom, muito bom. E na próxima segunda a gente volta. Gente, gratidão por vocês terem participado intensamente, ativamente, isso é muito divertido. Uma excelente semana para vocês, a gente se encontra na próxima. Gratidão também. Tchau, gente, até, muito bom. Pega a ficha. Beijo, gente, tchau, tchau.